Olá, boa tarde e boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje começa a tramitar um projeto de lei complementar de autoria do Governo do Estado que trata da reestruturação organizacional do Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA. Um dos destaques desta proposta é a criação de gerências, em destaque principalmente para a área de mudanças climáticas. E outras 11 matérias que estão no expediente também começam a ser discutidos aqui na Assembleia Legislativa a partir de hoje. Acompanhe os trabalhos com a gente. Sexta sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. Obrigado, presidente. Deixar para os senhores e senhoras deputados, comunidade capixaba, nosso versículo contido em Salmos 121, que diz o seguinte: elevo meus olhos para os montes e questiono, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizado no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer o pedido de 1 minuto de silêncio. Com a palavra a deputada Janete, depois deputado Fábio, deputada Capitão Assunção. Eu quero pedir 1 minuto de silêncio em homenagem à pessoa que foi Dona Luísa Pereira de Abreu, mãe de nosso querido amigo e secretário da Casa Civil, Júnior Abreu, que infelizmente partiu semana passada, mas com certeza deixa muita saudade, porque uma parte fundamental da nossa história, quando a gente perde uma mãe, acaba indo, mas ela fica perpetuada nos ensinamentos, certamente, que ela passou para o nosso colega Júnior Abreu e para toda a família dela. Então fica aqui o nosso sentimento e que Dona Luísa possa ser acolhida na eternidade, certamente já recebida na face de Jesus. Obrigado, deputada Janete. Com a palavra, deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, solicitando 1 minuto de silêncio, quero registrar também, com profundo pesar, o falecimento da Dona Luísa, a mãe do nosso amigo e secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu. Também peço que esse minuto seja estendido em memória da Dona Luzia Roriz, moradora de Porto Canoa, que vinha enfrentando uma batalha contra o câncer, do José Henrique Lima, pai do meu assessor Acácio, e de Gilberto de Oliveira, irmão do meu grande amigo Gilmar, lá de Porto Canoa. Neste momento, gostaria de desejar que o Senhor possa estar confortando a todos os familiares e amigos neste momento de inestimável perda para todas as famílias, que Deus possa consolar a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, eu solicito 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento do agente da Guarda Municipal, Leandro Rodrigues de Vitória, vítima de um mal súbito durante a realização de um TAF. Isso aconteceu no dia 12 de fevereiro agora. Também do sargento reformado Itamar Augusto Soares, sargento Augusto, também vitimado por um infarto, senhor presidente. Deixa um legado de grande contribuição para a sociedade capixaba, como um homem valente que sempre esteve ao lado da sociedade, combatendo o crime. Também quero deixar registrado, solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Walter Denadai, marido da nossa amiga investigadora da Polícia Civil, Mara Mota, também amigo de Vossa Excelência, que faleceu no dia 18 de fevereiro. E por fim quero deixar aqui registrado e solicitar 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora Luísa Pereira de Abreu, mãe do secretário da Casa Civil, Juninho. É uma perda lastimável, nós sabemos como é difícil perder um ente
querido, imagine quando se trata da mãe, e aí a gente deixa registrado esse momento e solicita, senhor presidente, um minuto de silêncio. Obrigado. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Depois, deputado Alcântara Filho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do meu querido amigo, Sargento Luiz Cândido de Freitas. Tive a oportunidade de trabalhar junto desde 1990, quando eu cheguei para Iuna. Ele é um profissional exemplar que nos ensinou muito e pôde criar, com muito exemplo, 3 filhos, o Washington, o Marcelo e o Lucas, juntamente com a senhora Raquel, sua esposa também falecida, e nos deixou bastante triste semana passada, em que nós tomamos conhecimento de sua morte repentina através de um AVC. Então nós, em nome de toda a família, dos amigos, da sociedade do Caparó Capixaba, nós pedimos um minuto de silêncio, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Presidente, quero também solicitar aqui um minuto de silêncio em memória da minha querida tia que acabou de falecer. Acabei de receber a triste notícia, Lúcia Mary Pandolfi, irmã da minha mãe, que deixa como seu legado, além da sua alegria, o fato de ter passado por um momento desafiador de saúde e jamais ter murmurado, mostrando que foi uma grande mulher de Deus. Então, que a nossa família, meus primos, o esposo dela, que eles possam se sentir abraçados nesse momento. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Algum outro deputado deseja fazer pedido de um minuto de silêncio? Não havendo, então eu me somo aí ao pedido de minuto de silêncio da deputada Janete Sá, também deputado Fábio Duarte, também me somo ao pedido do deputado Capitão Assunção, Coronel Wellington e Alcântara Filho. E eu também, nesse momento, eu quero registrar o nosso pedido de um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Luísa Pereira de Abreu, mãe do nosso amigo e secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Também quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento, capitão Assunção, de Walter Denadai. Walter é um grande amigo meu de muitos anos, estivemos juntos, ele esteve na minha casa muitas vezes, eu na casa dele. Eu me recordo, inclusive, capitão Assunção, no dia do falecimento da minha mãe, que se deu em 2004, eu estava exatamente na casa do Valtinho, né, juntamente com a sua esposa, a Mara Regina Mota. A Mara Regina foi servidora nossa, trabalhou comigo durante muito tempo. A Mara trabalhou comigo inicialmente na delegacia de entorpecentes aqui do estado em 1992, depois trabalhou comigo também em outras unidades, inclusive na delegacia de explosivos, armas e munições. Então que Deus conforte o coração de Mara Regina, do seu filho e demais familiares. E finalmente eu quero também solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Grimaldo. O senhor Grimaldo Cruz é pai do servidor Grimaldo, diretor do DTI, da DTI dessa Casa de Leis. Que Deus conforte todos os familiares e amigos. Então, atendendo os pedidos de todos os deputados, deputada Janete, deputado Fábio Duarte, deputada Assunção, Coronel Wellington, Alcântara Filho, e também a meu pedido, façamos um minuto de silêncio. Para tanto, eu solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. Muito obrigado a todos. Passaremos então agora a primeira fase do expediente para simples despacho. Também já avisando aos nobres colegas que teremos, após essa sessão ordinária, uma sessão extraordinária, certo, deputado Coronel Hélio?
Os itens 1 e 2 são mensagens governamentais de respostas a requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é ao autor do requerimento por cópia eletrônica. Do item 3 ao 17 tratam-se de projetos do governador do Estado e de parlamentares para os fins que especificam. O despacho para os itens 3, 4, 6, 10, 11 e 12 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões relacionadas pela Presidência. O despacho para os itens 5, 7 e do 13 ao 17 é a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para o item 8 é junte-se ao projeto de lei 45/2026. O despacho para o item 9 é junte-se ao projeto de lei 45/2026. O item 18, requerimento de informação 13/2026, deputado Dari Pagunga, ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Híbridos, solicitando informações acerca dos recursos para custear a operacionalização do programa PET Vida. Oficie-se. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Item 19, requerimento de urgência 01/2026, deputado Vandinho Leite, do Governo, ao projeto de lei complementar 41/2025, oriundo da mensagem governamental número 390/2025, que redefine a estrutura organizacional básica do Instituto Estadual de Meio Ambiente, EMA, e dá outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 20, requerimento de urgência 08/2026, deputado Vandinho Leite, líder do Governo, ao projeto de lei 16/2026, oriundo da mensagem governamental número 09/2026, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel no município de São Mateus, fundamentando-se no interesse público, pois o imóvel será destinado à implantação de equipamento cultural e turístico, compreendendo o Centro Cultural, Memorial, ao ponto de apoio turístico. Coloquei em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 21, requerimento número 3/2026 da mesa diretora, sessão solene para entrega das comendas do comércio exterior a realizar no dia 26 de fevereiro de 2026, às 17 horas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 22 ao 90, tratam-se de indicações das senhoras e deputados em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações do item 22 ao 90 das senhoras e dos senhores deputados. Pois não, com a palavra o deputado Coronel Hélio para justificar o voto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de agradecer a aprovação favorável de nossa indicação de número 90, que sejam adotadas medidas urgentes e preventivas para o enfrentamento do vírus Mpox, com a finalidade de proteger a saúde da população capixaba e fortalecer a capacidade de resposta do sistema público de saúde. A presente indicação, ela fundamenta-se no cenário epidemiológico nacional e internacional, que demonstra a necessidade de ações antecipadas de prevenção, vigilância e assistência, visando evitar a disseminação da doença em território estadual. Experiência recente com emergências sanitárias evidenciou que a adoção precoce de estratégias preventivas é essencial para reduzir os impactos sociais. Nós sabemos que essa doença já está em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Distrito Federal, ou seja, estados que fazem divisa com o Estado. Então é imprescindível que o Estado ele adote providência no sentido de capacitar os operadores de saúde do Estado para que, no eventual demanda e necessidade, os municípios, em parceria com o Estado, com a União, possam estar antenados, capacitados para atender e acolher demandas advindas desse vírus. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Hélio. Passaremos então agora à fase da ordem do dia. Pediam atenção aí, o coronel falou, mas nem eu estava ouvindo aqui, porque realmente a conversa estava muito alta aí atrás. Colaboração dos colegas. Do item 1
Os itens 1 e 2 tratam-se de projetos em discussão especial em terceira sessão. O despacho para esses itens é em discussão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. O item 3, discussão especial em primeira sessão do projeto de lei 803/2025, deputado Vandinho Leite, que institui o passaporte passeriforme no Estado do Espírito Santo e dá outras providências, publicado no Diário Digital do dia 14/11/2025. Não havendo deputados inscritos, a matéria segue para a segunda sessão. Neste momento, considerando que em alguns minutos faremos aí a sessão extraordinária, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, será extraordinária presencial, hoje às 15 horas e 17 minutos, para qual designo expediente o que ocorrer, ordem do dia. Discussão única, regime de urgência do projeto de lei complementar 41/2025 do projeto de lei número 16/2026. Antes de encerrar, com a palavra o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria somente de parabenizar o deputado Zé Esmeraldo, que está fazendo mais um ano de aniversário hoje, e que ele continua sendo essa pessoa abençoada, um grande colega aqui de plenário, que tem nos ensinado muito a convivência harmoniosa, que nós aqui gostaríamos de deixar registrado publicamente o nosso parabéns. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu também, nesse momento, Coronel Wellington, quero parabenizar o nosso engenheiro José Rocha Esmeraldo, engenheiro de carreira e que está aqui há muitos anos nessa casa, o decano aqui dessa Casa de Leis. Que Deus continue abençoando Vossa Excelência. E vou deixar um versículo bíblico para Vossa Excelência. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, deputado engenheiro José Esmeraldo. Está encerrada a sessão e estamos convocando hoje para as 15h17. Oi? Você está acompanhando nesse momento o intervalo entre as sessões ordinária e extraordinária. Os deputados já realizaram uma sessão agora há pouco, em que foi aprovado o regime de urgência para o projeto de lei complementar de iniciativa do Governo do Estado, que trata da reestruturação organizacional do Instituto Estadual de Meio Ambiente. A proposta redefine atribuições e funções e também cria várias gerências, com destaque para a gerência de enfrentamento às crises ambientais. Além desse projeto do governo, outras terceira 11... sessão extraordinária híbrida da 20ª legislatura. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado Fábio Duarte, aliás, Coronel Wellington, aqui pertinho aqui, a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos os presentes que coloquem em posição de respeito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deixar para os senhores o que está previsto no Salmo 119. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Glória a Deus. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas ela é aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALES. Não há expediente a ser lido. Passaremos então agora à ordem do dia. Pois não, deputado Vandinho Leite, líder do governo, está solicitando aí pela ordem. Senhor presidente, pois não, gostaria de pedir nessa matéria baixada de pauta, tem um anexo que vai precisar ser feito um ajuste por parte do governo. Queria pedir a Vossa Excelência, se possível, para baixar nesse momento de pauta. Ok, deputado
Vandinho, líder do governo. Então está deferido aí o pedido do líder do governo para a baixada de pauta do item 1, que é o projeto de lei 41/2025. Então passaremos agora ao item 2. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 16/2026, oriundo da mensagem governamental 09/2026, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel no município de São Mateus, fundamentando-se no interesse público, pois o imóvel será destinado à implantação de equipamento cultural e turístico, compreendendo o centro cultural, memorial ou ponto de apoio turístico, publicado no Diário Digital do dia 2/2/2026. Eu convoco as comissões de Justiça, de Infraestrutura, de Cultura e de Finanças. Vou designar o deputado Mazinho dos Anjos para presidi-las e, se entender, relatar. Bom, então, boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, deputadas, cidadãos do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Receba a matéria, requerimento de urgência, número 0826, do deputado Vandinho Leite, líder do governo, ao projeto de lei 16/2026, oriundo da mensagem governamental 9/2026, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de São Mateus, fundamentando-se no interesse público, pois o imóvel será destinado à implantação de equipamento cultural e turístico, compreendendo o centro cultural, memorial ou ponto de apoio turístico. Estou avocando a matéria para a relatoria, presidente, dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa-técnica legislativa da matéria, tendo visto que o projeto tem que ser exclusivamente iniciativa do Executivo. Só para esclarecer os colegas deputados, o imóvel será destinado à implantação do equipamento cultural e turístico, compreendendo o centro cultural. A doação possibilitará o acesso ampliado à cultura, ao lazer e à preservação da memória histórica do município de São Mateus, além de fomentar o turismo sustentável e contribuir para a geração de emprego e renda na região, especialmente pela localização estratégica do imóvel, que é situado no centro urbano, junto com a Igreja Velha, um dos mais relevantes marcos culturais e históricos da cidade de São Mateus. Soma-se a isso também o fato do imóvel encontrar-se atualmente sem destinação específica. Assim, a transferência para o município vai possibilitar o efetivo cumprimento da função social e do bem público e assegurar a utilização em projeto que beneficia diretamente a coletividade dos municípios de São Mateus do Espírito Santo. Então, o parecer é pela aprovação também da matéria, presidente. Coloca a matéria em discussão nas comissões reunidas. Não tendo um deputado ou deputada que queira discutir a matéria, eu vou colher os votos, iniciando pela Comissão de Justiça, como voto do deputado Dari Pagung. Com o relator, deputado João Coser. Deputado João Coser. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, presidente. Com o relator, aprovado a Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, deputado Deninho Silva. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Adilson. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Com o relator, deputado Danilo está presidindo no voto, aprovado na Comissão de Finanças. Comissão de Cultura. Os membros da Comissão de Cultura. Deputada Irine Lopes. Com o relator, deputado Sérgio Meneghelli. Com o relator, deputado Tonino Maté. Com o relator, aprovado a matéria, Comissão de Infraestrutura, deputado Chambinho. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Marco Madureira. Não respondendo, aprovado também na Comissão de Infraestrutura, devolvo ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Nós passaremos então agora à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Coronel Wellington.
Deputado Capitão Assunção, haviam 2 projetos na pauta, mas o líder do governo solicitou que fosse baixado de pauta a pedido do próprio governo. Então, votamos apenas um projeto e passamos agora à fase das comunicações. Ligou. Obrigado, presidente. Obrigado, Luciano. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sociedade capixaba que nos assiste, servidores da Assembleia, uma boa tarde. Nós gostaríamos de, inicialmente, saudar todos os representantes de classe da Polícia Militar que se encontram em nossas galerias, da ASPRA, das Pomires, da BEMES e outras que não puderam estar presentes, que estão marcando presença sempre aqui na Assembleia Legislativa em razão de suas reivindicações institucionais. Dentre elas, algumas que foram encaminhadas através de um expediente em que nós tomamos conhecimento, assinado devidamente por essas instituições, na qual faz considerações desde 2018, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 19, 20, 21, 22 para 23, 24, e assim eles fecham com as suas propostas para 2026, não é? Algumas considerações pertinentes, na qual nós solicitamos ao governo do Estado do Espírito Santo que atenda a reivindicação das classes. Nenhuma reforma institucional ou projeto de valorização, ele acontece de forma isolada. Então nós temos que ter a valorização do coronel mais antigo da Polícia Militar, até o praça que está ingressando nas nossas fileiras na escola de formação. Todos eles merecem respeito. E nós precisamos de que alterações que foram sugeridas sejam implementadas para criar novas vagas para os policiais militares, para bombeiros militares, ou seja, valorização profissional, coisas que nós não estamos vendo acontecer, a ponto de ter policiais militares desde 2014 sem ser promovidos, ou seja, 12 anos. Então nós precisamos que o mais rápido possível o governo faça o encaminhamento dessas propostas que foram encaminhadas com um percentual equivalente ao mesmo reajuste que o governo entende que é razoável de dar a equiparação dos delegados com os coronéis, mas dá o mesmo percentual de aumento para que os praças também possam ter esse mesmo reajuste em seus vencimentos, não é? Isso é muito importante, para que independente disso, nós possamos ter também um projeto de reforma administrativa que atenda todos os postos e graduações, incluindo os servidores militares da reserva remunerada que voltam ao serviço ativo, que eles não estão sendo pleiteados desde 2022, ou seja, há 4 anos que eles estão trabalhando sem ter a devida valorização. Por favor, coloca o primeiro vídeo. Esse vídeo, ele retrata um acidente envolvendo a estrutura da rodovia ES 181, ligação entre Alegre e Anutiba, em que o vereador que está presente nesse vídeo, Pacatuada, ele me enviou solicitando que nós pudéssemos apresentar em plenário, cobrando do governo estadual, das prefeituras de Alegre, que realmente possam intervir de forma urgente para resolver aquela situação. À noite, o trânsito está muito perigoso, colocando em risco não só o patrimônio das pessoas, o bem material, mas também a vida
de quem passa ali, as pessoas da própria comunidade e as pessoas também que transitam pelo local. Então, em nome da comunidade alegrense, do vereador que de uma forma respeitosa me encaminhou esse vídeo, nós solicitamos que o governo do estado adote providências. Se é o governo do estado, se é o governo municipal, se é o governo federal, para nós pouco importa. O que importa é nós solucionarmos o problema. Para vocês terem uma ideia, olha o vídeo à noite como é que fica. Olha a visão como é que fica prejudicada. E até nós perdemos uma vida por conta dessa situação. Eu peço aí, presidente, que me conceda mais um tempo para falar sobre os demais assuntos. O segundo vídeo, por favor. Essa estrada é uma estrada secundária, pertencente ao município de Iuna, que estabelece uma ligação entre o distrito de Santíssima Trindade, a localidade de Cruz Coberta, já indo para o município de Muniz Freire. Centenas de produtores de leite, de café, pecuaristas e cafeicultores, agricultores da região, além de transporte escolar, estão sendo severamente prejudicados porque tem que dar uma volta de aproximadamente 10 quilômetros por falta de manutenção nesse trecho da estrada. Nem carro tracionado está passando. Então fica aqui nossa reivindicação em nome da sociedade de Muniz Freire e Iuna, especialmente que moram nessas localidades de Santíssima Trindade e Cruz Coberta, que de forma urgente o município possa providenciar a manutenção dessas estradas rurais. Muito obrigado, presidente. O terceiro vídeo, por favor. Esse vídeo, ele relata a atual situação do transbordo de resíduo sólido do município de Iuna. Ele foi feito pelo Deude, é um cidadão respeitoso, muito responsável do município de Iuna, na qual ele cobra providências do município, haja vista que esse local é um local de transbordo do resíduo sólido urbano do município. E para cumprir todas as normas e exigências legais diante do meio ambiente, era necessário que esse local seria um local fechado, isolado, para que o meio ambiente, os cachorros, os urubus e outros animais não tivessem acesso a esse local, assim como também as próprias pessoas. Então ele faz uma cobrança em todos os grupos de WhatsApp da região do Caparaó, em especial do município de Iuna, e eu gostaria de parabenizá-lo, porque ele faz não no tom somente de uma crítica à administração, mas de que o poder público estadual e municipal realmente adota providências para a solução desse problema ambiental. Ao lado desse transbordo existe um loteamento que várias pessoas estão investindo o fruto do seu suor, do seu trabalho para construir suas casas. Do lado está previsto também, desde a nossa gestão, a construção de um cemitério municipal, haja vista que o atual tem aproximadamente 100 anos e não comporta mais as pessoas que infelizmente falecem, e que nós estamos deparando com essa total irresponsabilidade no meio ambiente no município de Iuna. Então faço um encaminhamento para que nós possamos encaminhar a nota taquigráfica do que eu estou falando para o secretário de Meio Ambiente do município de Iuna, o prefeito municipal do município de Iuna, ao secretário de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, a Polícia Ambiental, o IEMA e o IBAMA, para ver realmente o que está acontecendo. Sem contar que nós devemos incluir nessa relação o Ministério Público do Meio Ambiente para que adote medidas cabíveis a ser adotadas e solucionem essa situação definitivamente. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Lucas Polezi. Deputado Lucas Polezi não respondendo. Com a palavra, deputado Deninho Silva. Tendo declinado, com a palavra, deputado Alcântara Filho. Coronel.
nobre presidente, deputados, servidores, público presente, quero iniciar minha fala felicitando um grande deputado que nós temos nesta casa, deputado José Esmeraldo, engenheiro José Esmeraldo, pelo seu aniversário nesta data, um exemplo de parlamentar que com sua firme postura, com sua experiência, com sua força de diálogo, nos ensina dia a dia. Deputado José Esmeraldo, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço nesta data. Mas, presidente, eu quero aqui parabenizar a SEADES, a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo, Convenção de Pastores e Evangelistas das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo, SEADES, do pastor presidente e meu amigo João Manuel Rodrigues, pela nota pública que publicaram sobre o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói e a representação da família na lata em conserva. Resumindo a nota pública, aqui eles dizem: se ser conservador é preservar princípios, vidas e valores, então somos sim. Parabenizar o pastor João Manuel, em nome de todos os irmãos da SEADES, pela nota pública, pela posição, pela hombridade, pelo zelo que tem ao Evangelho em seu ministério pastoral à frente desta importante convenção. E mais uma vez lamentar aqui a postura do presidente descondenado, na verdade, e infelizmente o atual presidente do Brasil, quando, mais uma vez, ele dá um tapa na cara dos cristãos brasileiros. Quando questionado se, de fato, se manifestaria sobre aquele vilipêndio que aconteceu no desfile daquela escola de samba, ele, mais uma vez, ignora a dor dos cristãos brasileiros. Mas eu quero lembrar, ao final, senhor presidente, já finalizando aqui a minha fala, eu quero lembrar que nós no Estado do Espírito Santo, nós não vivenciaremos em carnaval aquilo que foi feito no Estado do Rio de Janeiro uma vez mais. Nós temos uma lei de nossa autoria, desde 2023, aprovada pelos deputados em sua grande maioria e que está em vigor, a lei denominada Com Fé Não Se Brinca. No Estado do Espírito Santo é proibido o vilipêndio religioso, é proibido qualquer tipo de atividade ou atitude sob pretexto cultural, turístico, de você violentar a fé das outras pessoas. Que essa lei ela possa percorrer todo o nosso país e que as escolas de samba, que as pessoas que pensam diferente, elas possam respeitar os cristãos, porque nós somos maioria e merecemos respeito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, o deputado Dari Pagung. Não respondendo, eu vou passar a presidência agora do deputado Coronel Hélio, para que eu possa fazer uso da fala. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baença. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, servidores dessa casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Eu quero também saudar nesse momento os representantes aqui de classe da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que estão aqui fazendo uma justa reivindicação num projeto que ainda não havia chegado a essa casa, coronel, mas que nós tivemos ali uma reunião com o nosso presidente Marcelo Santos e com todos os representantes, e o nosso presidente está também imbuído nesta luta por melhorias salariais para os nossos heróis da segurança pública do Estado do Espírito Santo. Amanhã nós teremos aqui, eu não sei se a Fabiana está ali com o nosso convitezinho para amanhã. Isso, Fabiana. Olha lá, amanhã, coronel, reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Tema muito importante: pedofilia, tráfico e exploração
de criança e adolescente. Essas crianças e adolescentes estão gritando silenciosamente por justiça. Nós temos uma investigação em curso aí na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, onde no período de 1960 a 2000, centenas de crianças desapareceram misteriosamente aqui no estado do Espírito Santo. Estamos tendo aí, coronel, uma série de problemas com relação a essa investigação, porque os cemitérios dificultam a prestar as devidas informações, deputada Janete, também os cartórios. Então nós já adotamos uma série de providências e até o momento quem nos solicitou cópia de tudo e informação foi exatamente o Corregedor-Geral da Justiça, o nosso embargador William Silva. Mas o fato é tão triste, deputada Janete, que nós tivemos um caso na Polícia Civil, onde um policial, juntamente com a companheira dele, tiveram lá uma criança, né, e esse jovem, quando chegou na idade de aproximadamente 17 anos, resolveu pedir que fizesse exame de DNA, porque o nosso policial, ele é clarinho, coronel, dos olhos bem azuis, e a mãe também não é morena, e o menino moreno, ele certamente, por alguma dúvida, ele pediu que fizesse o exame de DNA. Foi feito o exame de DNA, deputada Zanetti, e para surpresa dos três, pai, mãe e filho, ele não é filho de um dos dois. Então a senhora veja que situação lamentável. Esse fato se deu na Santa Casa de Misericórdia, mas muitos outros fatos também ocorreram aqui na Promate, na nossa Promate aqui em Vitória, e também no Hospital Infantil. Muitas crianças desapareceram, nós já fizemos algumas audiências aqui, o nosso deputado Coronel Hélio, que é o vice-presidente da comissão, esteve presente em todas elas, e muitos parentes aqui, porque muitas mães já até faleceram, muitos parentes relataram a dor que sentem até hoje por não ter resposta do Estado. Quantas mães visitaram a criança num sábado, a criança estava bem, quando voltaram na semana seguinte para visitar, foram informados que a criança havia morrido uma semana antes, né? Ou seja, antes do dia da visita, e foi enterrado como indigente. Realmente é uma situação muito triste. O outro assunto que eu quero falar hoje, eu vou pedir até a Fabiana que passe ali um videozinho que foi divulgado pela imprensa. Eu acho que você já está com o vídeo na mão. Presta atenção nessa cena absurda que eu vou mostrar agora. Uma policial militar foi agredida pelo próprio companheiro. E adivinhe, ele também é soldado da PM. A agressão foi registrada no estacionamento de um supermercado. E nós temos as imagens para mostrar como tudo aconteceu. Ó, a vítima retirada à força de dentro do carro e jogada no chão. Na sequência, ele ainda dá um tapa no rosto da mulher. O jornalismo do SBT optou por não exibir a cena na íntegra em respeito a você, né? E também à vítima. Pessoas presentes tentam conter o homem, mas ele aparece descontrolado. E a história só piora, gente. Quando policiais em serviço chegam ao local, o agressor também parte para cima da equipe, faz ameaças e chega a agredir um sargento. Por fim, o soldado Marcelo Ramos Araújo foi contido e preso em flagrante, levado para a delegacia e encaminhado ao presídio militar. Em declaração, a mulher agredida afirmou que sofre ameaças frequentes e que era controlada pelo companheiro, que chegou a dizer que poderia atirar contra ela. Vamos colocar mais um trecho? Isso, da confusão com o áudio agora, ó. Ai! Marcelo. Aí é o momento do tapa, ó. Tira a mão de mim. E aí o pessoal tenta separar, ele é o machão. Tira a mão de mim. Não, parceiro. Ó, parece que ele tá bêbado, completamente descontrolado, vai partir pra cima das pessoas que estão ali. E aí quando chega uma equipe da Polícia Militar, o que ele faz, ó? Parte para cima do sargento. Houve a necessidade de utilizar o spray de pimenta, porque não estava obedecendo às ordens. Delegado Palumbo, você que não passa pano para policial mau caráter, como que você, né, analisa a atitude desse PM? A gente vê que tem pessoas que não têm a mínima condição de ser um agente da segurança pública, né, meu amigo? Bom dia e bom começo de semana para você, Palumbão. Bom dia, Darson. Bom dia, amigos do SBT. É mais um covarde. Obrigado, Fabiana. Muito obrigado, Fabiana. A deputada Janete, que tem lutado muito aqui, os demais colegas, com relação à violência contra a mulher, né, deputada Janete? A situação realmente é lamentável. Em 2024, nós tivemos 15.954 atendimentos registrados pelo Ligue 180, pelo número 180.
Nós tivemos 2.670 denúncias formais registradas. Foi um aumento de 21% em relação ao ano 2023. Nós tivemos 22.985 casos de violência domésticas notificadas, uma média de 62 mulheres vítimas por dia, o que é lamentável. Houve um aumento de 7,8% nos registros de violência doméstica em comparação ao ano de 2023 e 39 feminicídios registrados naquele ano. Em 2025, nós tivemos 75 homicídios de mulheres, menor número desde 1996. 33 feminicídios no ano, uma redução de 15,4% em relação a 2024. 16 feminicídios entre janeiro e julho, queda de 40,7% comparado ao mesmo período de 2024. Em junho de 2025, foi encerrado sem registro de feminicídio. Agora vejam, senhores deputados, um agente de segurança, quando ele é visto pela população, ele é visto como um homem que está ali, ou uma mulher, um servidor que está ali para protegê-la. Essa é a visão que o cidadão comum tem quando vê um policial. Esse policial, ele vai me proteger a qualquer custo. Mas quando um policial age dessa maneira, numa covardia imensa, essa mulher já vinha sendo agredida, deputada Janete, há muito tempo, inclusive com violência financeira. Está no boletim de ocorrência que eu estava lendo ali agora, violência financeira. E sabe qual o argumento que ele utilizava, coronel, para aplicar essa violência contra a mulher? Que se ela não cedesse, ele lhe daria um tiro na mão e outro no joelho, para te deixar incapacitada para a profissão. No momento da abordagem que esse cidadão agrediu covardemente essa mulher, a população tentou contê-lo, mas não conseguiu. Os dois policiais que estavam no guarnição, que chegaram no momento, também não conseguiram, pediram reforço, tendo em vista o porte físico. E ele somente foi dominado quando chegaram mais 2 policiais, ou seja, foi dominado por 4 policiais. Mesmo assim, tiveram que usar de força física, inclusive spray de pimenta, como está aí noticiado pelos jornais, tendo agredido a um oficial com um soco no rosto, quebrando-lhe os óculos. Nós, o sargento, não é isso, coronel? Então nós solicitamos um tratamento urgente por parte da Corregedoria da Polícia Militar com relação a esse caso, porque situações como essa não podem ocorrer. Os nossos servidores da segurança pública são verdadeiros heróis, deputado engenheiro José Esmeraldo. Mas quando um cidadão comete um crime como esse, ele tem que ser punido exemplarmente, porque 99,9% dos policiais, dos servidores de segurança pública, não acatam um comportamento dessa natureza por parte de um servidor que deveria estar ali sim para proteger a vida das pessoas e não para agir com tamanha violência. Eu solicito, coronel Edson, inclusive a Comissão de Segurança, já até repassei lá para o doutor André, que faça as devidas comunicações com relação a esse fato, para que esse cidadão seja punido exemplarmente. O senhor vê, ele não respeita a companheira. E o fato que aconteceu, o fato gerador disso, é porque eles estavam num bloco e ela se perdeu dele durante alguns minutos. Então, quando ele a encontrou no carro, agiu dessa maneira. Então, providências urgentes e enérgicas têm que ser adotadas para que esse cidadão seja punido exemplarmente e tudo, obviamente, noticiado à população do Estado do Espírito Santo. Pois não, deputado? Queria parabenizar a Vossa Excelência. Como delegado de polícia, ocupou tantos cargos importantes no nosso Estado, e nós temos que ser objetivo com esse tipo de gente. Eu ouvi a fala de Vossa Excelência, parabéns pela sua fala, e ninguém melhor do que o delegado, deputado Danilo Baense, para falar da polícia, que seja estadual, que seja polícia militar, né? Mas o que precisa ser feito com urgência urgentíssima é a expulsão desse cara. Esse cara não pode voltar
para vestir a farda honrosa da Polícia Militar. Ele tem que ser expulso, porque um indivíduo desse, ele não tem jeito mais. O exemplo está aí, o que ele fez com policiais militares e com algumas pessoas que estavam, e principalmente com a mulher dele. Um cara perigoso, um cara que com a arma na cintura é capaz de tudo. Então eu não acredito, em hipótese alguma, que esse militar vai voltar para os quadros da Polícia Militar. Tem que ser expulso. Na vida as coisas têm que ser objetivas, expulsar esse indivíduo, é isso que o povo quer, e parabéns pela sua fala. Muito obrigado, deputado engenheiro José Esmeraldo. E vejam, né, engenheiro José Esmeraldo, a violência é tão grande, não há respeito com ninguém, como a população enxerga isso? A vítima é também soldado da Polícia Militar, tem um treinamento específico, porta sua arma também, né? Mas nem assim ele respeita, enquanto mais uma pessoa do povo. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Parabéns, deputado Danilo Baense. Nós aproveitamos a oportunidade aqui para agradecer ao governo do Estado do Espírito Santo o atendimento a uma nossa indicação de número 1359 do ano de 2025, datada de 22 de setembro de 2025. Ela trata-se da reativação do destacamento permanente de efetivo da Polícia Militar no distrito de Pequiá, localizado no município de Una, divisa do estado de Minas Gerais. Essa indicação tem como objetivo a reativação do destacamento de forma permanente de efetivo da Polícia Militar no distrito. O distrito de Pequiá encontra-se em região de fronteira estadual, que torna estratégico para ações de segurança pública. E a ausência do efetivo da Polícia Militar compromete o atendimento imediato às ocorrências e expõe a população à vulnerabilidade. O destacamento é responsável por uma área extensa de abrangência que inclui diversas comunidades rurais, distritos adjacentes, como São João do Príncipe, Rio Claro, Três Pontes, Laranja da Terra, Fama, Santa Clara, Tinguaciba, Pilões, Faminha, Beira Rio. Então, trata-se de regiões que estavam desguarnecidas. Nós, à época em que nós estávamos como comandante lá, nós instalamos o destacamento e, infelizmente, com o passar do tempo, o efetivo reduziu tanto que o comandante foi obrigado a não mais manter o efetivo por 24 horas. E agora, através dessa nossa indicação, nós gostaríamos de salientar e mostrar aqui, para que eventualmente ninguém possa discordar ou falar que não é verdade. Nós fizemos e o governador assim orientou a Polícia Militar através do comandante-geral que foi lá hoje e instalou. Então nós temos aqui que reconhecer o mérito do governo do Estado e do comandante por estar reativando esse destacamento de suma importância na divisa dos dois importantes estados. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Coronel Ruel. Com a palavra, a deputada Janete de Sá. Boa tarde, deputados e deputadas, deputado Danilo Baense, que preside essa sessão, todos que nos assistem. Nós começamos a segunda-feira com notícias tristes, com notícias que nos abalam enquanto sociedade, porque a perversidade, ela está em todas as direções. Recentemente, e agora, no sábado, fomos surpreendidos mais uma vez com um ataque covarde e violento, aqui colocado pelo deputado Danilo Baense. Eu não vou nem botar o vídeo novamente, porque a gente, só de ver o vídeo, a gente fica chocado. Eu não vou exibir ele novamente, porque o deputado já o fez aqui em sua fala, mas nós ficamos chocados com o ataque brutal do policial Marcelo Ramos de Araújo. Guardem esse nome, não é uma criança, não é um adolescente, é um homem forte, de 32 anos, pertencente às nossas forças de segurança, neste caso da Polícia Militar do Estado, que atacou covardemente a sua companheira, também policial militar, de 25 anos. E pasmem, nas imagens e no áudio, a gente ouve uma mulher de mais idade aconselhando um outro jovem a não se meter na briga.
e pedindo para eles saírem logo dali, para evadir do local, por conta que a polícia podia chegar a qualquer momento. Quer dizer, ainda tem gente que dá cobertura a crimes como esse. Nós precisamos nos unir numa cruzada para que crimes dessa natureza contra mulheres sejam severamente punidos. E aqui eu peço à nossa polícia militar, eu peço ao comandante da polícia militar, policial com este perfil não pode fazer parte de nossa corporação, tem que ser expulso da corporação, tem que perder o direito de farda, precisa haver uma seleção mais rigorosa, porque não é possível que a gente abrigue nos nossos quadros um policial que, se faz isso com a mulher que é sua companheira, que ele vive todo dia, imagine quando aborda uma pessoa, um cidadão comum, o que pode acontecer. Então fica aqui o registro, o nosso repúdio, sabe, a nossa solidariedade a essa jovem, que não vou externar o nome dela aqui para não expor ela cada vez mais a esse constrangimento, a essa maldade, a este crime que causou realmente indignação em todos nós, que inclusive foi divulgado no Espírito Santo, mas no Brasil todo está passando, isso viralizou, está passando tamanha a agressão e covardia contra uma mulher muito jovem e que não oferecia a ele nenhuma resistência, nenhum risco. Então fica aqui o nosso repúdio e o nosso pedido à nossa polícia militar, que nos nossos quadros de homens rigorosos, de homens cumpridores da lei, de homens que trabalham dioturnamente para garantir a segurança de nossa população, e para isso são treinados, que profissionais com este perfil, ele não possa continuar nos quadros de nossa polícia militar, de nossa força de segurança. Nosso repúdio veemente e nosso pedido de apuração severa e responsabilização, tanto civil como criminal e administrativa, contra a esse personagem de nome Marcelo Ramos de Araújo, de 32 anos, que não merece a qualificação, o status de estar fazendo parte de nossa polícia militar. A outra questão que também quero aqui registrar e que me causou indignação, aconteceu a semana passada, no início da semana passada, que foi o caso de uma mulher no município de Afonso Cláudio, que por ter brigado com seu marido, desforrou no animalzinho de estimação da família, matando esse animal a machadada. Ou seja, o crime, a maldade, a perversidade, ela escolhe os mais frágeis na sociedade, os animais, as mulheres, as crianças, os idosos. Não é possível que essa sociedade nossa esteja tão adoecida a ponto da bondade ela não conseguir sobreviver por muito tempo. Então fica aqui também o nosso registro. Nós já estamos no encalço, já sabemos aonde nós encontramos essa mulher, essa criminosa. Ela é do município de Afonso Cláudio, ela evadiu do local, não dá para fazer uma prisão flagrante, porque já passou o prazo da prisão flagrante, mas nós estamos tentando uma prisão preventiva para que essa covarde, essa criminosa seja punida com os rigores da lei por esse crime covarde e cruel contra o animalzinho. O animal morreu, claro, ele levou várias machadadas na cabeça, ele morreu em decorrência dessa violência praticada por outra mulher. E também quero registrar, para finalizar, uma questão, um projeto de lei nosso, que tramita nessa casa, sobre a possibilidade do ente querido querer estar enterrando no jazigo da família, em cemitérios públicos e privados, o seu animalzinho de estimação. E por que a gente teve que entrar com essa demanda? É muito difícil. No Espírito Santo, por exemplo, nós não temos um cemitério público sequer que abrigue nossos animais irracionais, nossos animais de estimação, cães e gatos. Nós temos há pouco, né, um ou outro privado, um crematório e um privado que eu conheço, que inclusive sepultei o nosso cachorrinho aqui no município da Serra. Mas a gente não dispõe, deputado Danilo, dessa ferramenta importante, desse instrumento importante para a saúde pública, saúde sanitária e também
para o emocional de um tutor, e quem gosta de animal, que é tutor de animal, sabe do que eu estou falando. Hoje o animal, ele integra o núcleo familiar, ele faz parte, ele convive com a gente por mais de 10 anos. Um animal, o máximo que ele vive é em torno de 15, 16 anos, mas aí fica ou 10, ou 8, ou 15 anos no seio familiar, e quando ele vai embora, a gente fica desesperado, quem mora em apartamento, por não saber onde vai enterrar o seu animal, e muitos ainda descartam o animal no lixo, como se aquele ser que fez parte de sua vida, a vida inteira, pudesse ser desprezado no lixo, e faz muitas vezes isso, por não ter aonde colocar o animal. Outros jogam nos mananciais hídricos, outro enterra de qualquer forma, no fundo do quintal. Ou seja, é preciso regularizar essa questão. O nosso projeto, ele vem dar ao tutor, assim querendo, a possibilidade, com base na lei que está tramitando nessa casa, de poder sepultar o seu animalzinho de estimação, cães e gatos, em um jazigo da família. E nós não estamos com essa lei, deputado Danilo, impondo nenhuma obrigação e nenhuma despesa financeira aos hospitais, aos cemitérios públicos e nem privados. Claro que isso daí tem todo um regramento, tem que haver uma regulamentação interna, administrativa do cemitério, ele não está obrigado a aceitar, mas desde que a família queira, e tendo uma regulamentação interna, ele pode estar permitindo o sepultamento do animal no jazigo da família. Também, no caso do público, a mesma coisa, porque tem muitos jazigos no público que são perpétuos. O meu pai mesmo está no cemitério público, e que é da família, adquiriu lá atrás, há muito tempo, mas é um cemitério público, que ele também possa, que a gente também possa fazer o sepultamento. E mais, ele está amparado pela lei, porque o cemitério, ele não é obrigado a fazer o sepultamento, mas se ele é assim, em conformidade com o tutor e com o proprietário do jazigo, entender por bem, ele vai estar disciplinando isso internamente. E mais, não é uma coisa torta à direita, tem que ter um atestado médico veterinário da causa mortis daquele animal, de que aquele animal, ele não tem nenhuma doença infecto-contagiosa, ou seja, uma zoonose que vá acometer a saúde humana das pessoas, porque, né, tem todo uma situação onde precisa, muitas vezes, ter um aterramento mais profundo, porque nós também morremos de doença infecto-contagiosa e somos enterrados. Ninguém é cremado por conta disso. É só você fazer uma proteção maior, você faz uma profundidade maior, que você não vai trazer transtorno, não vai trazer problema sanitário, tendo os devidos cuidados que tem num sepultamento onde há uma doença infecto-contagiosa, uma zoonose que possa estar acometendo a raça humana. Então a gente teve todos os cuidados. Eu espero que essa questão, ela tramite aqui na casa com facilidade, que ela possa ser aprovada pelos meus colegas e ser sancionada pelo governador Renato Casagrande, tendo em vista ser uma necessidade, e a gente está contemplando o emocional das pessoas que amam seus animais e que não tem como sepultar eles adequadamente na hora que eles nos deixam, que eles nos partem. Deixam a dor, mas também deixam essa tristeza da gente não ter como sepultar esse animal, devido à precariedade de legislação em nosso estado na direção dos animais. Então fica aqui o meu registro e o meu pedido nesse plenário de aprovação e de sanção dessa importante lei, junto ao governador Renato Casagrande. Obrigada, senhor presidente, uma boa tarde para todos os colegas. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Com a palavra, deputado Calegari. Não atendendo, não respondendo. Com a palavra, deputado Fábio Duarte. Senhor presidente, nobres pares, você que nos acompanha pela TV Alias e pela galeria. Senhor presidente, hoje eu venho aqui com um sentimento de gratidão a Deus. Gratidão também, e eu quero aqui externar esta gratidão ao nosso governador Renato Casagrande, ao nosso vice-governador Ricardo
ao prefeito da Serra, o Everson Meirelles, e à secretária de Saúde, Fernanda Coimbra. Porque, senhor presidente, o ano passado eu estive junto com a minha assessoria, juntamente com o Benício e sua esposa, a Adenilza, na região da Grande Nova Almeida. Estivemos fazendo uma abaixo-assinada e conversando com os moradores e comerciantes acerca de uma base do SAMU para atender a região, não somente da Grande Nova Almeida, mas também ali do município de Fundão, que é vizinho. E, graças a Deus, o ano passado, eu recebi a ligação do nosso secretário Tiago Hoffmann, na qual o secretário de Saúde colocou ali no centro de Nova Almeida uma base do SAMU para atendimento à população e também às pessoas que estavam visitando o nosso litoral no verão. Porém, hoje eu recebi o meu amigo Iltinho Vasconcelos, que é uma liderança lá da região da Grande Nova Almeida, que se encontra aqui na galeria. Deus abençoe, querido, que veio nos pedir, porque é necessário, senhor presidente, que nós possamos ter esta base do SAMU fixa para que ela possa atender aquela comunidade, não somente aquela comunidade, mas também as comunidades vizinhas ali de Fundão. E nós teremos uma reunião com o nosso secretário, Tiago Hoffmann, que também está empenhado e imbuído neste intuito de que nós possamos, em breve, ter uma base fixa do SAMU para atender a região da Grande Nova Almeida e também ali em Fundão, Praia Grande. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao nosso governador Renato Casagrande e ao nosso vice-governador Ricardo Ferraço por esse importante feito que ajudou a muitas famílias neste período que esta base esteve ali atendendo a população e a todos que se encontravam no verão, passando ali não somente por Praia Grande, mas também ali em Nova Almeida. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe e que em breve nós possamos ter boas notícias de que esta base ela permanecerá fixa ali para atender a todos os moradores, que nós sabemos que a saúde é uma das prioridades, assim como segurança e educação. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Ok, está ligado. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, funcionários efetivos, comissionados e estagiários, boa tarde. Subo hoje a esta tribuna para fazer uma fala de justiça, equilíbrio e responsabilidade em relação ao município de Ibatiba. Tenho acompanhado a instauração de um procedimento na Câmara de Vereadores de Ibatiba para apurar denúncias envolvendo supostas irregularidades em processos licitatórios relacionados à coleta de lixo e ao transporte escolar. E é justamente diante desse cenário que faço questão de me posicionar.
Conheço o prefeito Dr. Luiz Carlos Pancotti. Ele está em seu primeiro mandato. É uma pessoa nova na política, que entrou para fazer diferente, para romper com práticas antigas e conduzir a prefeitura de Ibatiba com responsabilidade. É natural, quando alguém chega para mudar a forma de fazer política, surjam resistências. Quando se fecham portas para negociações que não atendem ao interesse público, quando se encerram privilégios e se diz, com todas as letras, não para acordos políticos, incomoda-se muita gente. E, infelizmente, na política ainda existem pessoas viciadas nas velhas práticas, que não aceitam perder o espaço. Mas é preciso ter serenidade. O próprio prefeito, Dr. Luiz Pancotti, foi claro em seu posicionamento, recebeu a denúncia com tranquilidade, afirmando que não houve qualquer direcionamento de licitação ou prática irregular. Segundo ele, todos os atos seguiram rigorosamente a Lei 14.133 de 2021, com respaldo técnico do pregoeiro e da Procuradoria do município. E ele foi além, declarou que, se houvesse qualquer irregularidade, a própria gestão não teria sido a primeira a rever e cancelar atos para garantir a lisura e a segurança jurídica. Isso é postura de quem age com transparência, repito, isso é postura de quem age com transparência, isso é postura de quem não teme investigação, quem não deve, não teme. Essa é a atitude correta de um gestor político, se colocando à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Dr. Luiz Pancotti tem feito um excelente trabalho à frente da Prefeitura de Ibatiba, tem conduzido a administração com responsabilidade, fé, equilíbrio e respeito à população. E não podemos permitir que narrativas distorcidas prejudiquem a imagem de quem está tentando fazer diferente. Meu posicionamento é claro, que se apure tudo, repito, meu posicionamento é claro, que se apure tudo com transparência, com documentos e com fatos, e que a verdade prevaleça. Ibatiba precisa de estabilidade, que não havia anteriormente, precisa de gestão séria e precisa de foco no que realmente importa, cuidar das pessoas. Recentemente, estive em Ibatiba e lá entreguei ao Dr. Luiz Pancotti uma ambulância semi-UTI, que podemos aqui apresentar, essa ambulância semi-UTI, que vai ser muito importante, não só para a cidade de Ibatiba, mas também para a região que fica na periferia. E esse é o trabalho que vamos fazer. Entregamos duas academias
que foi lá postos já estão assentadas. E vamos entregar muito mais. Mas o que não pode acontecer é pessoas querer, de forma estapafúrdia, de forma irresponsável, tirar um homem de bem que está na prefeitura fazendo o seu trabalho. E, lamentavelmente, tem gente que vota contra. Essa que é a realidade. Eu não estou dando o nome aqui, mas se precisar dar o nome eu dou. Porque eu não tenho medo de cara feia, nem sou filho de pai assustado. Lamentavelmente, pessoas mal intencionadas, quando pega uma pessoa como o doutor Luiz Pancotti, que é uma pessoa simples, humilde, e que naturalmente foi a atitude desse doutor Luiz deve ter balançado aqueles que se locupletavam, hoje está sujeito a um processo, mas nós temos certeza absoluta que quem deve não teme. Pode ter certeza, doutor Luiz Pancotti, deputado Zé Esmeraldo, está aqui na tribuna, e voltarei aqui quantas vezes necessário for, citarei o nome daqueles que de uma forma estapafúrdia fica querendo tirar o tapete de um senhor de idade, uma pessoa bem intencionada e que não tem nenhum problema com investigação. A investigação tem que ser feita, mas não vamos querer jogar a população contra o prefeito. Quem faz isso não é amigo de Ibatiba, quem faz isso é inimigo de Ibatiba, porque com certeza não só o governo, mas as assembleias, que seja estadual, federal, recolhe-se, e quem perde é a população, em função de uma meia dúzia que naturalmente puxaram o tapete e agora o cara utiliza de outros artifícios para poder chegar no seu denominador comum. Mas não vai chegar, não vai chegar. Nós estaremos aqui da tribuna para defender. Se o doutor Luiz estiver errado, eu sou contra ele. Mas eu tenho certeza absoluta que ele não está errado. Ele é um cara de bem. É uma pessoa que não tem a malandragem de aqueles que já ocuparam a cadeira de prefeito. A verdade é essa. E naturalmente estão se sentindo prejudicados, então usa de artifício para poder tirar esse homem de bem da prefeitura de Ibatiba. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado, deputado José Esmeraldo. Doutor Luiz Carlos Pancotti, uma pessoa muito correta, deputado Zé Esmeraldo, inclusive foi eleito pelo nosso partido, PL. Com a palavra, deputado Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra, deputado Toninho Emater. Não respondendo, com a palavra, deputado Pablo Muribeca. Não respondendo, com a palavra, deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra, deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra, deputada Raquel Lessa. Não respondendo, com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Não respondendo, com a palavra, deputado Gandini. Não respondendo, com a palavra, deputado doutor Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra, deputada Camila Valadão. Não respondendo, com a palavra, deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra, deputado Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra, deputada Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra, deputado Zé Preto. Não respondendo, com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, eu quero agradecer aí a presença de todos os nossos deputados e deputadas que estiveram aqui presentes nas duas sessões de hoje, tanto a ordinária quanto a extraordinária, agradecer aos servidores da casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, será ordinária, presencial, amanhã, às 15 horas, para qual designo? Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da sessão ordinária de hoje, exceto as matérias votadas nesta data. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando.
A TV Assembleia encerra aqui as transmissões dos trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira. Foram 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária. E os deputados aprovaram a doação pelo governo do estado de um terreno de cerca de 800 metros quadrados ao município de São Mateus. O objetivo é construir ali um equipamento cultural, já que no entorno desse terreno ficam as ruínas da chamada Igreja Velha. A construção em estilo colonial é de 1843 e foi feita com pedras e óleo de baleia. Essas ruínas são hoje um dos principais pontos turísticos da cidade de São Mateus. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama, na TV Alice. TV Alice, mais perto de você.